pessoas querem saber dicas, sugestões, eu acredito que tudo que a gente encontra em Google, essas coisas, são todas sugestões para se amenizar no dia a dia, né? Mas Sim. não é algo que vai tratar, não é algo palpável, na minha opinião. Vale, assim, as dicas, eu dou dicas também sobre como controlar a ansiedade no dia a dia, mas as pessoas, às vezes, para se conectar, até contei um pouco da minha história, né? De como que eu era uma pessoa ansiosa, de como que surgiu essa carga emocional na minha vida, né? E aí, eu encerrei a minha fala ontem e queria que as pessoas ouvissem de você também, que já está na área há mais de 5 anos trabalhando com hipnose clínica, né? O que, que você tem para falar sobre isso e que a gente possa entrar na sequência sobre depressão, que foi um tema que sugeriram ontem que eu trouxesse. Eu falei que ia trazer como bônus exclusivo para quem está me acompanhando nesses 2 dias, tá? Por isso que não teve anúncio nada. Eu te agradeço por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo mais uma vez. E abro a voz para você agora, para que você se apresente, e aí a gente já entra no assunto, tá? Então tá joia, muito obrigado, Ney. Eu trabalho com a hipnose clínica desde 2015, atuo em Guarapuava, sou coach também, até a gente se conheceu no curso de formação de coach, e claro, a gente gerou uma conexão muito grande porque o nosso interesse maior é se conectar com as pessoas, ajudar as pessoas. E a gente só faz isso porque em algum momento isso ajudou a gente, né? A gente conseguiu se livrar de muitas coisas que a gente carregava através da hipnose clínica, através das terapias, através do coach mesmo, né? E quando eu comecei, em 2015, eu acreditava piamente que nos meus primeiros atendimentos, a grande maioria da demanda seria por depressão. Era a impressão que eu tinha. Porém, quando as pessoas começaram a vir até mim, eu percebi que a demanda maior sempre foi por ansiedade. Homens e mulheres. E todo tipo de demanda. Na verdade, todo tipo de sintoma. Algumas pessoas acreditam que são ansiosas porque roem unhas, a outra porque não consegue dormir, a outra porque tem pensamentos repetitivos, contínuos, a outra porque sofre por antecipação, e tantos outros sintomas que talvez as pessoas que estão nos ouvindo acabam se identificando bastante. E a gente começou a estudar isso, se aperfeiçoar de por que isso acontece, por que acontece esses sintomas na nossa vida. E qualquer uma das demandas emocionais que a gente tem acaba desencadeando ou ansiedade ou depressão. Em algumas pessoas acontece os dois. Bem, uma coisa que eu consegui perceber que há em comum em todas as pessoas que sofrem de ansiedade é que elas têm ciclos que não terminaram nas suas vidas. Elas têm histórias mal resolvidas. Elas têm problemas que elas não conseguiram resolver. E isso acaba afetando a mente dessas pessoas e com o passar do tempo, isso vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, até o momento que a mente não consegue dar conta de administrar tudo isso sozinho. Mas pode me perguntar, isso acontece de uma hora para outra? Não, a mente começa a mostrar alguns sintomas. Eu vou perdendo sono, eu vou, muitas vezes, procrastinando em algumas coisas, eu vou me automutilando em alguns casos, eu vou arrancando os cabelos, eu vou tendo toque, e eu não percebo que isso é um sintoma de ansiedade. E quando a coisa realmente transbordou, isso vai para o nosso físico. E aí, de repente, além de ansiedade, além de insônia, eu estou com enxaqueca, eu estou com fibromialgia, eu estou com problema gástrico, eu estou atacado da diabetes, coisa que eu não tinha antes. E tudo isso tem um início que foi causado por emoções mal resolvidas. E é isso que a gente tenta analisar nas pessoas que vêm até mim.
Entendi, entendi. Então cai muito dentro daquilo que a gente vem conversando, que eu venho expondo para o pessoal, que a carga emocional, ela é como se fosse um gatilho inicial para que isso pudesse acontecer, né, Júnior? Eu tenho que ter uma carga emocional ali, uma resolvida ou interna E dentro de mim para que possa disparar isso, né? sempre tem. Eu gostaria de dar um exemplo de que ciclos assim podem ter acontecido na minha vida que a minha mente entende como se não tivesse resolvido, né? Então, por exemplo, se você não conseguiu terminar a tua faculdade, para a tua mente aquela história está em aberto. Então, por mais que você siga outra profissão, mas você queria ter feito aquilo ali, de alguma forma a tua mente fica cobrando o tempo todo aquilo ali de você. Ou até mesmo se você fez uma faculdade, você fez um curso para agradar alguém e não fez aquilo que você queria, a tua vocação era fazer outra coisa, para o resto da tua vida a tua mente vai estar te cobrando aquilo ali. É um ciclo que está em aberto, é uma coisa mal resolvida. Por exemplo, se eu terminei um relacionamento amoroso e de alguma forma eu tenho esperança inconsciente que eu vou voltar com aquela pessoa, mas eu não volto, aquilo pode me gerar ansiedade, porque na minha mente aquela história está em aberto. Eu posso entrar num outro relacionamento, eu posso casar, eu posso ter filhos, eu posso ficar velho, mas se eu não resolver, às vezes, aquele amor de adolescência, aquele amor de infância, eu posso estar sofrendo a vida inteira de ansiedade por causa disso daí. Então é muito delicado isso daí. Outra coisa que pode acontecer, eu tive uma morte muito repentina na minha família, e eu não tive tempo de absorver aquilo ali, de me preparar para aquela morte. É uma história mal resolvida, é um ciclo que eu não fechei, entende? Então a gente precisa fechar esse ciclo também, resolvendo isso daí. Se alguém da minha família morreu e eu não consegui ir no velório porque eu estava distante, eu não tive como me despedir dessa pessoa, é um ciclo que está aberto na minha vida, entende? Então tem vários ciclos aqui, eu dei poucos exemplos, mas tem muito mais que quando a gente conversa dentro do consultório com uma pessoa que sofre de ansiedade, a gente consegue verificar que é uma coisa em comum a todos eles. A Claudete, ela até colocou ali, ela perguntou se roer unha é ansiedade. Então até respondeu isso há pouco, né? Quer complementar sobre isso? Na verdade, é um sintoma que existe alguma coisa errada, né? Muitas vezes pode ser a ansiedade ou até mesmo a depressão. E é uma forma de automutilação, entende? Sim. Porque o corpo ele reage, né? E aí a gente vê falando muito sobre isso, eu falo muito sobre isso também, que o corpo é uma extensão da nossa mente, né? É uma coisa só. E tudo aquilo que a nossa mente acredita e ela sente, ela traz um problema para nós, o nosso corpo ele vai responder, né, Júnior? Ele precisa extravasar aquele sentimento, né? Sim, Então vem sintomas de fibromialgia, ou roer unha, ou toque que você acabou de falar. Então são sinais que existe sim alguma situação ali, né, que precisa ser olhada, né, Júnior? exatamente. E o que as pessoas geralmente fazem quando têm esses sintomas? As pessoas buscam ajuda, né? Elas vão tomar medicamento. Só que eu digo sim, é muito bom tomar medicamento, ele vai te ajudar. Só que ele vai tratar apenas o sintoma. Então, se você está ansioso, ele vai te baixar o teu nível de ansiedade, mas isso artificialmente. Não quer dizer que aquele conflito, aquele ciclo que existe dentro de você, emocional, que você precisa resolver, vai ser resolvido com remédio. Você pode, durante o tempo, ficar muito bom, mas se algum gatilho emocional, uma palavra, uma pessoa, um cheiro, alguma coisa, te lembrar aquele ciclo que está em aberto, você volta, você regride e começa a tua ansiedade novamente. Então existem pessoas que fazem tratamento medicamentoso, melhoram, passa um tempo, acontece alguma coisa, uma briga com a mãe, uma briga com o esposo, vem uma lembrança e você começa a sentir aquilo lá tudo novamente. E as pessoas passam a vida com ansiedade. Faz sentido? Vai sim. Até o Jonathan, que é um colega meu aqui de Maringá, ele fala ali nesse contar azulejos se é um sinal. Sim, é um sinal. Se você tem a necessidade, todo lugar que você entra, e estar contando tudo,
isso é traduzido como toque, né? O toque, ele é esse hábito também, né, Júlio? Então, não quer dizer que você está extremamente ansioso, mas sim é um sinal que também existe um incômodo na sua mente ali que faça com que você tenha esse tipo de situação no seu dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na questão do toque, né, de coisas que eu já atendi, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm toque de limpeza. E, por exemplo, o toque de contar azulejo, de alguma forma, está ligado ao perfeccionismo. Muitas vezes, na infância, os pais cobram muito perfeccionismo das crianças. E eu apenas absorvo aquilo ali, eu vou ouvindo e o que o pai e a mãe falam, para mim é lei. Por mais que lá no fundo, muitas vezes, eu queira mandar eles plantar batata. Mas eu não faço isso, eu vou, de alguma forma, absorvendo aquilo ali. E eu carrego aquela cobrança que meu pai e minha mãe colocou a vida inteira e eu deixo esse ciclo em aberto. Porque eu não coloquei um ponto final nisso daí. Eu não disse, mãe, eu não quero ser assim como você. Pai, eu não quero ser assim como você. Não cobra um perfeccionismo meu, uma coisa que muitas vezes você não tem. Então, muitas vezes os pais estão ferrando a vida dos filhos e nem sabem. E isso pode estar gerando essa cobrança, essa ansiedade também, em que você começa com esses costumes que, para nossa mente consciente, não faz sentido. A gente perde muito tempo e sofre demais se preocupando com os azulejos, olhando placa de carro, ou tendo que deixar a casa impecável, né? Ô, Júnior, e outro lado, nesse sentido, quando a gente fala que a questão do perfeccionismo tem a relação também de eu ter pais que tiveram uma vida um pouco difícil e transferir uma responsabilidade para minha. Olha, eu tive a minha vida difícil, eu passei necessidade, eu não quero que você passe. Então vai estudar, vai trabalhar, vai conseguir suas coisas e trazer essa responsabilidade para a criança também pode desenvolver a questão do toque também? Sim, a nossa mente aprende pela repetição. Tudo que é repetido várias vezes, principalmente por quem é autoridade na nossa vida, isso entra como uma flecha e fica lá. É lei, né? Existe esse caso que você citou, e existe o caso também que você passou necessidade e você começa a repetir para você mesmo. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. E daí você entra num ciclo vicioso de autocobrança muito grande que também vai te gerar ansiedade. Mas por quê? Porque existe um ciclo mal resolvido lá na tua infância que talvez você não aceitava a tua condição, você não aceitava a tua pobreza. De alguma forma, isso te leva e faz você lutar e crescer na vida. Mas por trás disso daí está um sofrimento que você não precisa carregar. Você pode evoluir, você pode deslanchar na tua vida sem esse sofrimento. Legal. A Silvana ela faz uma pergunta ali, e aí, Silvana, a gente vai fazer uma conclusão no final e que talvez te responda essa pergunta, tá? Qual é a diferença entre ansiedade e depressão? E depressão já é o assunto que a gente vai entrar. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta sobre ansiedade e quiser estar mandando, a gente pode estar mandando, que a gente vai respondendo sobre isso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre depressão agora. E depressão, estava lendo uma matéria, inclusive tem no meu livro, que a depressão ela afeta 5,8% da população brasileira, enquanto a ansiedade ela afeta 9,2%, 9,3%, se eu não estou enganado agora, mas a depressão ela afeta 5,8%. Tá? Eu sou uma pessoa ansiosa, então se eu sou uma pessoa ansiosa, eu deixo de realizar muitas tarefas no dia a dia, porque eu não fecho também esse ciclo da minha tarefa no dia a dia. E isso me traz frustração, isso me traz tristeza. Da ansiedade, existe alguma correlação com a depressão? Eu consigo ser uma pessoa ansiosa ao extremo, que eu dou um pulo, eu dou um passo para a depressão, ou são coisas diferentes, são coisas distintas? Ansiedade é uma coisa e depressão é outra coisa. Então, o sintoma, a princípio, seriam coisas diferentes. E a ansiedade, ela te acelera bastante, né? O teu pensamento não para. Enquanto a depressão, você fica num estado de letargia, você fica amortecido, você não tem vontade de fazer nada, muito pelo contrário, o ansioso ele tem vontade de nunca parar, de fazer tudo ao mesmo tempo, de abraçar o mundo, né? E o deprimido não, ele quer ficar lá no cantinho, ele quer que você realmente fique praticamente morto para a vida. Então, existe essa grande diferença. Mas existem pessoas que eu tenho acompanhado que alternam esses estados. Então, em algum momento da vida, eles deprimem demais e, de repente, acelera demais.
E aí, imagina a confusão que você faz no teu cérebro, porque tem pessoas que são remediadas com o antidepressivo, que é para te acelerar, e estão tomando também ao mesmo tempo puxa, me fugiu a palavra agora, para ansiedade, o ansiolítico, né? Que é para desacelerar. Então você toma um remédio para te acelerar e um remédio para te desacelerar. Imagina o que acontece aí dentro da tua mente de forma artificial, né? É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. E quando a gente traz a questão da depressão, a minha mãe teve depressão, né, um período da fase da vida dela. Eu posso falar isso abertamente aqui também, que eu tenho a permissão da pessoa para falar, não vou abrir tudo, mas a minha esposa, no período, também teve depressão. E isso tudo também está relacionado, né, Júnior, a um fato que talvez aconteceu na nossa vida, uma perda também, alguma coisa, que traz um ciclo mal resolvido também, né? Sem dúvida. Traz esse ciclo. Você tem algum caso, alguma experiência que você possa compartilhar de depressão, por exemplo? Porque as pessoas falam assim, ó, depressão é frescura. Gente, não é frescura. O que acontece é que existe uma generalização quanto à depressão, né? Eu sinto uma tristeza muito profunda e aí eu já me denomino que eu estou com depressão. E não é assim. Para você ser ali laudado que você tem depressão, existe uma série de exames que você precisa fazer para que você realmente chegue ao ponto de falar assim, ó, é uma pessoa depressiva. O que acontece é que a maioria das vezes as pessoas elas entram num estado de dor, de deprimência tão profunda, um momento de tristeza que é normal a gente sentir, às vezes, aquele momento que você não quer levantar da cama, que você está triste, ou eu já vi pessoas que o cachorro morreu, o gatinho morreu, e as pessoas ficam num estado muito profundo de tristeza, mas que isso, depois de um momento, passa. Mas nesse período, as pessoas se denominam que estão com depressão, né, Júnior? Não sei se faz sentido isso, ou se tem alguma relação. Eu acredito pelas pessoas que eu atendo, assim, que quando elas colocam na minha ficha que elas têm depressão, eu pergunto muitas vezes, mas quem que diagnosticou isso daí você? Não, é que eu sinto isso daí. A mesma coisa com a ansiedade. Muitas pessoas não procuram a ajuda, né? Mas eu acredito até que esses números da organização aí que você falou, eles são 3 vezes maiores se a gente for ver na realidade mesmo, né? No dia a dia. E como você bem colocou, assim, uma coisa que a gente tem que separar é o estado de tristeza do estado de depressão. Tristeza é uma coisa. Eu estar triste por um motivo, pela morte da minha mãe, porque meu cachorrinho morreu, porque eu perdi o emprego, é um estado de tristeza. A depressão é muito mais que tudo isso, né? Existem muito mais coisas envolvidas e que não é nem eu, como hipnoterapeuta, não é qualquer pessoa que pode diagnosticar isso daí. Somente um psiquiatra que vai poder definir se realmente você está passando por um estado de depressão. Então a gente toma muito cuidado. Mas no meu caso, para mim, pouco importa o que a pessoa colocou na ficha. Importa o que ela está sentindo, né? E é essa emoção que eu tento descobrir e perceber o que tem por trás dessa emoção que precisa ser resolvido na vida dela. Legal. O Jonathan, ele fala ali assim, ó, e aí a gente vai alternando entre depressão e ansiedade para a gente não deixar de responder vocês que estão colocando aqui no chat, tá? Quando temos crises de ansiedade, necessitamos de pedir ajuda, mas sempre melhoramos e vamos levando com a barriga aqueles poucos dias melhores. E aí eu falo para você, cara, qual ajuda que você tem pedido, né? Porque o que mais acontece com a gente, às vezes, é pedir ajuda para o vizinho ou para o amigo do lado. E as pessoas de bom grado, de bom coração, elas vão nos ouvir. Mas será que realmente elas nos ajudou? Ou elas aumentaram aquele estado que eu estou? Então, quando a gente fala de pedir ajuda profissional, um hipnoterapeuta, um psicólogo, um médico, um clínico, esse tipo de ajuda. São pessoas que entendem realmente aquilo que você está passando, né? Porque se você tem um tratamento e na sequência você já tem uma recaída, então quer dizer que aquele tratamento que você teve ele não foi efetivo. Ele não foi na causa raiz. E é isso que eu falo muito com o Júnior, né? Porque dentro da hipnose, aí eu vou falar que é a área que a gente atua, quando a gente trabalha com isso, a gente vai na causa raiz. Né? De onde que a tua mente acredita que houve
aquele ciclo inicial que foi em aberto que te traz toda essa dor. Então, a gente não trata os sintomas que você tem, e sim o problema raiz que a tua mente acredita que houve o fator inicial, e aí, na sequência, o Júnior pode complementar. E o que isso pode causar para o futuro? Deixa a peça para o Júnior. E aí, Ariel, como lidar com a ansiedade na quarentena? Os efeitos da ansiedade podem ser sentidos durante esse difícil período que estamos enfrentando. Se não tratar, pode deixar marcas traumáticas na vida das pessoas. Tá? Então, Júnior, quer tocar ali a conclusão da resposta do Jonathan? Então, acho que a gente pode dar sequência em tudo, e misturando tudo isso que você falou aí, até com alguns exemplos para as pessoas entenderem realmente sobre o que você está falando. As pessoas que têm depressão, isso se deve a um acúmulo de emoções que elas vão tendo durante a nossa vida. É engraçado que as emoções positivas na nossa vida, elas não são cumulativas, elas não fazem diferença nenhuma para a gente. Então, pessoal que está ouvindo aí, viajar, ter dinheiro, ir para a praia, fazer festa, isso não vai te deixar mais feliz. Isso não vai te deixar mais saudável. Porém, com as emoções negativas, isso acontece. Desde que a gente nasce, nós vamos acumulando emoções negativas, desde o ventre, desde o útero. Então, sei lá, você vai sofrendo muitas decepções, sei lá, você caiu da cama, você levou um corridão do cachorro, o pai brigou com você foi para a escola, você sofreu bullying, você chegou na adolescência, você gostava de alguém e aquela pessoa não te deu bola, você vai acumulando aquilo ali. Aí chega na idade adulta, você acha que você vai ter domínio sobre a tua vida, você resolve ir para a faculdade, você começa a sentir aquela pressão, você começa a sofrer às vezes pelo que os professores falam, pelo que o professor faz, aí você entra num relacionamento em que você acha que você vai ser feliz e começa a ter problemas, brigas, problema financeiro, doença, uma série de coisas. Tudo isso vai se acumulando. Chega um momento que a minha mente não suporta mais isso. E eu acabo transbordando. E muitas vezes, um dos sintomas que acontecem é da depressão. Bem, como que eu faço para tratar isso daí? Uma das formas que a gente faz através da hipnoterapia é buscar o evento inicial de quando que isso começou pela primeira vez. Porque às vezes a gente acha que a nossa tristeza, a nossa depressão começou há 3 meses, há 6 meses, há 2 anos. E quando a gente vai na hipnoterapia, a gente percebe que isso somente os sintomas apareceram agora, mas a origem está bem lá atrás. Só para ilustrar um pouquinho em casos que eu atendi. Atendi um caso que foi muito peculiar, assim, de uma senhora, ela tem 40, 50 anos mais ou menos, e quando a gente entrou em hipnose, a gente fez uma regressão com ela, de memórias, ela lembrou de um fato da vida dela, quando ela tinha 6 anos, ela morava na roça, e ela estava brincando com uma boneca, e o porco tomou a boneca dela e comeu a boneca dela. E só tem um detalhe, era a única boneca que ela tinha. Então aquela sensação de perda que ela teve foi grandiosa, porque tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que era o refúgio dela de brincadeira, ela perdeu quando o porco comeu a boneca dela. Ali começou a ansiedade dela. Não foi há pouco tempo. Teve um outro caso, parecido também, que quando a gente fez uma regressão, a causa inicial, que a mulher nem lembrava, a maior tristeza que ela teve no início da vida dela, também quando ela tinha 6, 7 anos, e uma tia deu um batom para a irmã dela. E ela não ganhou o batom. E ela se sentiu rejeitada, e aquilo foi o início de tudo. Claro que depois vieram todas as dificuldades da vida dela. Entende? Então a gente precisa buscar e ressignificar isso daí. Conversar com aquela criança interior e mostrar que aquilo ali foi apenas um fato, mas que ela não precisa carregar aquela tristeza para o resto da vida por causa daquilo. Contar uma nova história para aquilo ali, isso a gente faz através da nossa imaginação,
utilizando a técnica da hipnose. Se você me permitir, Fran, se você me permitir aí, eu quero dar um exemplo da tua esposa aí, né? Que ela passou por depressão, e uma coisa que é muito recorrente é pensar, né, e tentar suicídio. Para quem não sabe, a tua esposa teve isso daí. E eu tive a honra, né, a satisfação de tratar ela, de passar por uma sessão com ela. Bem, ela achava que os problemas dela estavam no casamento, não é verdade, né? Sim. E tanto que ela tinha vários problemas com você. E sentia aquela tristeza, principalmente depois que casou, que começou a ter compromissos, que começou a vir os filhos, depressão pós-parto, né? Aquele sentimento de estar grávida e muitas vezes não aceitar aquilo ali. E quando ela foi procurar realmente a causa disso, não tinha nada a ver com o casamento. Era um problema lá atrás que ela carregava com o pai dela. Não é verdade? Então, muitas vezes, nem sempre o problema é o problema. Ela descontava em você os problemas que ela tinha com o pai. E a partir do momento que ela descobriu e entendeu isso daí, ela ressignificou toda a história dela desde quando aquele problema começou. Então ela não olha mais o casamento como um problema, não olha mais você como um problema, não olha mais os filhos como um problema, mas vê que hoje os filhos, a família é uma bênção, né? Quem quiser ouvir esse depoimento, porque ela gravou para mim, quem não me acompanha aí, eu vou colocar daqui uns dias aqui no Instagram. Então, pessoal, me curte aí. Mas no meu Facebook, Júnior Mores Hipnose Clínica, já está o depoimento da Fran, muito emocionante, assim, tem tocado muita gente, onde ela conta toda essa história. E a gente começa a perceber que muitas vezes os nossos problemas começaram lá na infância. Eu digo assim, pelo que eu atendo, 90-95% dos problemas de ansiedade e de depressão está ligado a pai e mãe. Não é com o marido, não é com a escola, não é com a vizinha, não, é pai e mãe. Quando a gente resolve esses conflitos, a gente não precisa mais carregar essa tristeza, a gente não precisa mais repetir os comportamentos do pai e mãe, e a gente se liberta de uma forma espetacular. Realmente é fantástico a liberdade, né, que dá, né, Júnior? É fantástica a liberdade que dá. E respondendo uma pergunta ali atrás, que perguntaram ali, como que faz com quem tem depressão, eu posso falar na prática como faz para vocês. Gente, acolha, acolhimento, dê carinho, dê atenção e procure ajuda, né? No meu caso, por eu ser esposo dela, marido dela, não era mais aconselhável que eu fizesse algum tipo de tratamento com ela, né? Por ser da família. E a melhor pessoa para isso foi o Júnior, que era alguém de fora, mas era um grande amigo da família, um grande amigo nosso, né? E ele pôde fazer todo esse trabalho. Mas para que ela se permitisse ir até ele, se permitisse fazer um tratamento com ele, um processo com ele, ela teve que ter o acolhimento antes. Ela teve que ser entendida antes. Então, se vocês conhecem alguém que tem, acolha, não julgue, porque a gente não sabe o que está na cabeça da pessoa, né? Só ela sabe aquele momento que ela está passando. A gente não consegue saber por qual momento que ela está passando, por quais situações que ela está passando na cabeça dela. E às vezes uma palavra nossa, de falar que a pessoa, isso vai passar, não vai passar. Sozinho dificilmente passa. Então tem que procurar uma ajuda, tem que ter um aconselhamento, tem que ter um abraço amigo, né? Até costumo falar assim, tem que ter um abraço amigo. E eu acho que é isso, na grande maioria. E tudo, na minha opinião, também eu compartilho com o Júnior. Uma grande parte, 90%, 95%, está relacionado com os traumas que nós passamos na infância. Porque da mesma forma que eu tive os meus, a Franciele teve os delas também. E o mais impressionante, assim, é que foi uma sessão, né, Júnior? Foi uma sessão, tanto minha, para a parte da ansiedade, e foi uma sessão para a parte da Franciele também, né? Não precisou de mais sessões, né? Não precisou de mais sessões. Existem outras coisas, né?
Pode existir outras coisas que precisam ser tratadas. É bom a gente continuar um tratamento porque tem coisas escondidas que às vezes nem a gente sabe. E muitas vezes numa sessão a gente não consegue tratar 30, 40, 50 anos de vida, mas que dá um resultado espetacular a partir da primeira sessão já, isso sem dúvidas, né? As pessoas que me curtirem lá no Facebook, ou até mesmo aqui no Instagram, vão acompanhar vários depoimentos de pessoas que, com 1, 2 sessões, tiveram uma mudança muito grande na vida, na melhora da ansiedade, na melhora da depressão, e principalmente de sintomas físicos, como fibromialgia, como enxaqueca, pessoas com infertilidade, mulheres que não conseguiam engravidar. Você viu um depoimento, eu vou colocar isso daí, né, Ney? De uma pessoa que sofria de ansiedade e que não conseguia engravidar por causa disso daí. Qual que era o conflito que ela carregava? Um conflito com a mãe, não é verdade? Ela era totalmente alérgica, de ficar totalmente assim, transformada quando ela tinha crise de alergia. E a partir do momento que ela resolveu esse conflito com a mãe, ela nunca mais teve crise de alergia, ela nunca mais teve enxaqueca, e ela, que era infértil, ela conseguiu engravidar. Então, o nosso psicológico está muito ligado com o nosso físico também, né? A Camila entrou ali agora. Camila, o Júnior não está aparecendo. Não ficou legal a maquiagem que ele colocou, tá? Então tá só a voz dele. O Insta deu uma boicotada na gente hoje, Camila. Mas como a gente somos pessoas resilientes, por mais que ele tenta sabotar a gente vai lá e faz do mesmo jeito o negócio, tá? Também está ali assistindo a gente e que você também teve a oportunidade de conhecer, né, Júnior, que é o Christian, né? Um grande parceiro nosso, também um grande colega nosso. E pude fazer um trabalho com ele fantástico, e depois você veio e isso complementou o trabalho com ele. Mas era uma pessoa que tomava 3, 4 tipos de remédio, e dentro de um processo, já começou com coach comigo, né? Um processo de coach. Ele já parou de tomar os remédios, e numa oportunidade que o Júnior veio aqui, acabou fazendo a sessão com ele também, e o cara hoje vive uma vida excepcional, né? Você olha para o cara, a fisionomia muda, a pessoa passa a sorrir mais, aquela palidez que tinha não tem mais, muda totalmente. E aí uma perguntou, ansiedade em criança. Ansiedade em criança, Júnior. Ansiedade em criança é culpa de pai e mãe. Tem que tratar o pai e a mãe primeiro. Eu deixei até para você falar que eu nem ia responder essa. Você está ferrando com a vida do teu filho ainda, de alguma forma, que você nem sabe, às vezes tentando acertar, mas não tem essa, a criança não nasce ansiosa. Alguma coisa você está errando. Está colocando na educação dela. Criança precisa de colo, criança precisa de carinho. Se você trabalha fora, se você não fica com o teu filho, se você não protege ele, se você ocupa o tempo dele com inglês, com a natação, com o karatê, com o judô, cara, como que o filho não vai ser ansioso? Então, alguma coisa está muito errada. Por que antes não se ouvia falar em ansiedade em criança? Porque as mães ficavam em casa. Simplesmente por causa disso. Porque não era a babá, não era a escola que educava. A criança não precisa também só colo, ela precisa sentir que tem alguém educando ela. E aí que tal? E sem contar a própria repetição de padrão, né, Júnior? Porque se você pega, os pais vivem falando que são ansiosos. Os pais vivem falando que... Os pais vivem falando que são ansiosos, vivem o dia inteiro trocando ali ideias ou farpadas entre pai, mãe. A criança, ela recebe tudo isso. Sem dúvida. A criança, ela recebe tudo isso para repetir. Ela não sabe, aquilo que até uma vez nós tivemos conversar, a criança, ela não sabe o que é ansiedade. Né? Nem você falou, a criança não nasce com ansiedade. Aí você pega o teu filho lá de 3 anos, e ele, por algum sinal, por alguma situação de espera, né, que ele tem algum sintoma, ou ele está um pouco agitado, ou ele está um pouco eufórico, está com ansiedade, ó, a criança está ansiosa. Meu, ele nem sabe o que é isso, às vezes ele está eufórico, esperando alguma coisa assim, esperar da gente, criar a expectativa do ser humano, às vezes ele está esperando o pai ou a mãe chegar, ou porque você falou que ia levar ele para algum lugar, que ia brincar com ele, ele está esperando aqui, ele vai ficar eufórico, vai ficar agitado. E aí você vai lá e dá nome para isso, né, Júlia? Tá ansioso. Aí você vai fortalecendo isso, né?
Nós tivemos uma discussão sobre isso, sobre um vídeo que você gravou, né? Que eu tive que dar uma orientação aí, porque era até essa visão que você tinha, né? E depois a gente começou a perceber que não era por aí o negócio, né? E eu te digo uma coisa, a criança tem que ser criança, ela tem muito mais energia, ela precisa gastar. Então, não existe esse negócio de TDAH, rapaz, isso aí foi um nome que inventaram para tratar criança para vender remédio. Criança é criança. E se você quer que o teu filho seja calminho como você, as pessoas vão enfiando Ritalina nele, mas de uma forma artificial você está acabando com a vida do teu filho. Tenha paciência com ele, brinque com ele, gasta energia, vai brincar o dia inteiro para ver se ele não vai se acalmar de noite. Tira o celular dele para ver. Você não dorme, né? É por aí. É isso. É por aí. E assim, ó, mais uma vez eu falo para vocês que entraram aí que isso você não acha se pesquisar no Google, né? Por isso que eu gosto de trazer o Júnior, gosto de estar conversando com ele sobre isso e trazer para vocês também, porque na vida real a coisa é diferente, né? Então, se eu vou falar para vocês assim, olha, vai lá e projetar o dia é importante? Planejar o dia é importante, sim, mas você vai amenizar. Mas se vocês têm crises de ansiedades, é importante que você procure ajuda. E a gente está trazendo histórias reais para vocês aqui, né? Ainda não sou mãe, mas vi essas perguntas de curiosa e resolvi perguntar. Bom, espero que tenha conseguido ajudar aí. Não, melhor ainda. Mais alguma pergunta? É melhor ainda porque ela pode evitar muita coisa, né? Pode evitar muita coisa. Sim, e quando tiver uma mãe que reclame disso daí, você pode orientar ela também. Não é verdade? Sim. Só, se alguém tiver mais nenhuma pergunta, Júnior, quer fazer alguma conclusão? Então, eu acredito que o conselho que a gente dá, você já falou a respeito disso daí, é procurar ajuda. Não adianta a gente carregar essa carga sozinho, existem pessoas qualificadas com conhecimento para isso, então procura ajuda. Aqui na região de Guarapuava eu estou à disposição, aí em Maringá eu sei que você está à disposição. Se vocês são de outra região, manda um alô para a gente, aí manda um direct que a gente vai procurar alguém que possa te ajudar em alguma região. Conheço vários hipnoterapeutas, no Brasil inteiro, tenho grupos de hipnoterapeuta que eu posso indicar para vocês, onde quer que vocês estejam, mas o melhor investimento que vocês podem fazer na vida de vocês é realmente procurar ajuda, é se libertar. A gente não nasceu para viver triste, a gente não nasceu para viver, como eu vejo, 30, 40 anos uma pessoa tomando antidepressivo. A vida não foi feita para isso, existem recursos para isso, a neurociência está aí para isso, a medicina está aí para isso. Então, se liberte, busque vencer esse medo e essa barreira de muitas vezes procurar ajuda. A gente está aqui para ajudar de qualquer forma. Não adianta você ficar se queixando para o marido, para a esposa, para a mãe, você só está passando uma carga que eles também não precisam carregar. Não desconte a tua ansiedade, não desconte a tua depressão nas outras pessoas. Procure quem está preparado para te ouvir, para te aconselhar e principalmente para te entender. Existe alguma coisa guardadinha aí no teu subconsciente que muitas vezes nem você sabe, que está te gerando a ansiedade, a depressão, o pânico, o toque, o medo de dirigir, o medo do escuro. Existe alguma coisa por trás disso daí e que você pode acessar e que você pode resolver através da hipnose. Tá ok? Esse é o meu recadinho para vocês, já me despedindo aqui, agradecendo o teu convite, tá bom, Ney? Mais uma vez, sou eu que agradeço. Você sabe que você é de casa, né? Sempre gosto de ter esses papos com você. E, pessoal, essa semana, eu com o Júnior e a Mari, também de Guarapuava, tivemos um papo em 3, papo de terapeutas, que logo vai para o ar. Né? Foi um papo incrível entre pontos de vista, usando a linguagem do coach, da hipnoterapia, da constelação familiar, para que vocês possam olhar a ansiedade de todos os pontos de vista, de todos os ângulos. Então, foi um papo bem produtivo, bem gostoso, e que logo a gente vai estar disponibilizando para vocês. E com todo amor e carinho, eu desenvolvi, criei um livro, tá?
chamado Uma Luz em Meio ao Caos, juntando a minha experiência dos meus estudos, de casos. Tem aqui um prefácio lindo que foi feito pelo próprio Júnior, me deu de presente o prefácio, contando um pouco sobre a história dele também, uma história linda. E somente hoje vai estar um link promocional para quem quiser conhecer, para quem quiser adquirir. Então a gente fala um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro, como funciona as nossas tomadas de decisões, como se manifesta a ansiedade no dia a dia, como se manifesta a depressão no dia a dia. E você não precisa ter, mas sabendo conhecer quais são os passos e como fazer, talvez você possa sim ajudar alguém que um dia chegue do seu lado e precise da sua ajuda. E conhecimento a gente pode adquirir todos os dias, tá? Então, se fizer sentido para você, é só mandar um direct para mim que eu mando o link para você, um preço super acessível, promocional para hoje e amanhã. Depois ele volta no valor normal. Me segue, segue o Júnior. Se você é da região de Guarapuava, o Júnior faz um trabalho excepcional. Se você é aqui de Maringá, pode estar me procurando, a gente faz um trabalho também. E se você é de outras regiões, também manda um direct, é uma relação gigante de parceiros hipnoterapeutas que a gente pode também estar indicando para que possa te ajudar. O que eu peço, né, e aí o Júnior já se despediu, mas eu deveria ter falado nisso antes, o que acontece muito é que as pessoas só vão para a hipnoterapia como último recurso. Gente, não precisa ser o último recurso. Você consegue dar um passo muito mais rápido na sua vida se não deixar para ser o último recurso, tá? Eu até devia ter falado isso antes, Júnior, mas se você quiser falar algo a respeito sobre isso também, as pessoas chegam até a gente depois de um ano de terapias, de outras terapias, um ano trabalhando em determinado assunto, 2 anos trabalhando em determinado assunto, chegam até a gente depois de estar tomando 3, 4 tipos de remédio, e chegam e falam, né? O Júnior pode ter com maior experiência para falar sobre isso. Ah, você é minha última escolha, minha última salvação. E isso, de certa forma, traz uma responsabilidade e dói ouvir isso, porque eu fico imaginando por quanto sofrimento essa pessoa já passou até chegar na gente. Né, Júnior? Tu já se despediu, mas você entrou Não, nesse tá aqui meio. ainda, tá aqui. É verdade, bem isso daí. Tem um lado bom e um lado ruim disso daí. O lado ruim é que a pessoa sofreu muito mais do que deveria sofrer. O lado bom é que quando ela vem com o coração aberto. E a coisa acontece. Então, para hipnose ter eficácia, você precisa estar disposto. Não leve ninguém à força para o hipnoterapeuta. Não leve o teu marido, não leve a tua esposa, não leve teu filho, se eles não querem ir. Tem que ir de coração aberto. Eu digo assim, que a terapia não é eu que faço. A hipnose não sou eu que faço. Quem se hipnotiza é a própria pessoa. A gente só ensina. A gente só conduz o processo. Mas é ela que faz tudo. E é um processo de autoconhecimento, de autodescoberta muito grande. Mas você precisa estar aberto para encarar as tuas dores, descobrir quais são os teus sofrimentos. Mas eu vou sofrer? Vai, mas você vai sofrer 1 minuto, 2. É bem melhor do que sofrer a vida toda como você tem sofrido. Eu não quero mexer nisso aí. Então nem vá. Vá lá para mexer, para pôr o dedo na ferida e resolver aquilo que está sangrando. Essa semana ainda eu postei um negócio, né? Que enquanto você não curar suas feridas, você vai sangrar em cima das outras pessoas. Então, às vezes, você está acabando com a tua família, você está acabando com os teus filhos, você está acabando com a tua mãe, com o teu pai, porque você tem uma ferida aberta. E hoje você desconta em todo mundo. Vai lá, vai tratar essa ferida e a gente está aí para te ajudar. Perfeito. Então, pessoal, com isso a gente se encerra. Quem tiver curiosidade de como funciona a hipnoterapia, tem um e-book gratuito lá no Minha Bio. É só entrar lá. É gratuito o e-book. Fala um pouquinho, 10 mitos de verdade sobre hipnose clínica, para você poder conhecer, tá? E quem quiser conhecer um pouquinho do material, o livro que a gente criou com o prefácio do Júnior, só me mandar no link no direct, que eu mando o link para vocês, tá bom? Júnior, mais uma vez, gratidão enorme, meu irmão. Eu tenho um carinho gigante, uma admiração gigante por você. É Quando recíproco. eu trago esses assuntos mais emocionais, você, para mim, é o cara que é referência para eu estar trocando essa experiência, estar trocando essa ideia. E que nem uma moça falou hoje num post meu que eu amei. Claudinei, é lindo ver o amor que você tem pelos seus seguidores. Gente, eu tenho muito amor por todos vocês, porque eu pude me libertar
E eu sei o quanto que é maravilhoso essa vida, essa liberdade, de você poder ter tomado as decisões conscientes, de você ter consciência sobre as suas atitudes, sobre os seus atos. E é isso que eu desejo para todo mundo. E eu acredito que tanto o meu trabalho quanto o trabalho do Júnior, a gente contribui sim para um mundo melhor, contribui sim para famílias melhores. E essa é a nossa missão de vida, esse pelo menos é o meu propósito, para que as pessoas... Eu não tive essa oportunidade. Se a minha mãe conhecesse esse tratamento lá atrás, talvez ela não estaria sendo referenciada no livro hoje. Mas, enfim, não conheceu. Então, quanto mais pessoas conhecerem esse tipo de trabalho, mais pessoas poderão ter escolhas e realmente seguir uma vida de liberdade. Então, um beijo gigante para todo mundo, nos acompanhe e logo mais para frente a gente marca alguma coisa e traz o Júnior de volta, traz a Mari, fala um pouquinho de constelação. Quem sabe a gente não pega um dia e fala sobre constelação familiar, né? Então, até Sim. mais. Tchau para todo mundo. Uma excelente noite. Um beijo a todos.